Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Despertar. O despertar de uma nova era, o despertar de um novo momento, o despertar de uma nova manhã. Porque o que é o despertar, Nádia? Seria virar uma chavinha? Você estar consciente de uma nova fase. Eu acredito que quando a gente fala do despertar aqui é muito mais voltado para essa questão de consciência, você prestar atenção nas fases da sua vida e aí existe essa transformação. Isso mesmo. Então, muitas vezes, para a maioria das pessoas, o despertar pela manhã não é um despertar. Na verdade, é um acordar. Acordou, levantou e continuou fazendo as mesmas rotinas de coisas que eles sempre fizeram. Mas no automático. No automático, replicando padrões que as pessoas criam desde que eles vão se entendendo por gente. Porque nós criamos padrões baseados em outros padrões. Por exemplo, você, Nádia, criou padrões na tua vida, muito primeiramente baseados no teu pai e na tua mãe, nos exemplos que eles foram te dados, alguns muito bons e outros nem tão bons. Mas por quê? Porque as épocas mudam. Então, imagina que às vezes o teu pai dizer para você, olha, não pegue chuva porque você vai ficar doente, né? Tenho certeza que teu pai nunca falou isso, porque é um cara da natureza, nunca falaria isso. Estou dando um exemplo para te mostrar que às vezes uma crença limitante ou algo que um pai e uma mãe disseram, você leva para sempre isso dentro da tua cabeça e cada vez que você pega a chuva, você fica gripado. E um exemplo, no final de semana agora, a gente foi jogar beach tênis e caiu uma tempestade e a gente continuou jogando. Minha filha correndo na chuva, gritando assim, hoje é o melhor dia da minha vida, hoje é o melhor dia da minha vida. Olha que legal. E saímos de lá, fomos para casa, tomamos um banho, tomamos um chazinho, também a gente não é bobo, botamos um pijama e ficamos bem em casa no domingo. Então a questão é ter padrões ou ter coisas que de alguma forma você adotou como um padrão seu, porque é muito fácil você agora ter uma vida Nádia, e dizer que, nossa, tudo isso agora é responsabilidade do meu pai. Ah, como assim tudo é responsabilidade dele? Tanto o ruim quanto o bom? Tá bom. Em certo ponto, você pode até ter razão no que você está falando. Mas enquanto você estiver falando isso, nunca é responsabilidade sua. Porque quando você assume uma autorresponsabilidade, você tem a possibilidade de mudar padrões que não estejam correspondendo com o teu momento atual, por exemplo. Então, o meu momento atual agora estamos no verão, vai dar uma tempestade, está 30 graus e eu quero tomar banho de chuva. Ah, mas me disseram que fica gripado. Ué, você tem a possibilidade de mudar isso. De falar para si mesmo, não fica. Isso é coisa dos antigos. Isso é coisa que me disseram lá atrás, mas eu não acredito mais nisso. Você pode não acreditar mais em algo que te disseram e você de alguma forma toma um belo banho de chuva e não fica gripado. Aí você começa a quebrar um padrão. Então, por que eu estou falando, comecei a falar do despertar e comecei a falar de padrões? Porque os seres humanos, Nádia, eles têm muitos padrões. Você desenvolve alguns padrões para sobreviver. Só que nem sempre esses padrões que você desenvolveu te levam a sair do sobreviver e ir para o viver. Como assim, Dani? Então, quando a gente fala em sobrevivência, lembra? A gente está falando daquelas primeiras 6 dimensões da mente Ronin, que é o eu, que é o relacionamento, depois a parte social, amigos e trabalho, depois nós temos moral, depois natureza e universo. Então, convivendo ou sobrevivendo bem nesses pontos, eu tenho a possibilidade de ter uma consciência, que é o que você falou agora, que é o despertar. Eu tenho uma consciência melhor de todos esses pontos e eu começo a de alguma forma, me integrar ao Uno. Porque até a sobrevivência eu estou separado de tudo. Eu sobrevivo entendendo que o dinheiro é o dinheiro, que o meu relacionamento é o outro, que o trabalho é o trabalho. Eu ainda estou separado de tudo. Quando eu começo a integrar, eu começo a observar tudo como sendo único.
tudo faz parte de mim, assim como eu faço parte de tudo. Então, eu estar naquele trabalho não é só porque ele vai me servir. Não, eu vou servir a ele também. É uma integração. Muito tempo atrás, quando essa ideia holística, é uma ideia do holístico, do todo. Fritjof Capra é um físico, um cientista, que começou a trazer essas informações lá atrás. E um dos livros dele, além do ponto de mutação, era a teia da vida. Teia da vida porque tudo parece uma teia, porque tudo é interligado. Então, você, quando sai do sobreviver, começa a ver a vida de forma integrada. Tudo faz parte. Tudo faz parte. Então, entender que uma criança passando fome na África faz parte de mim. Assim como um bilionário ganhando dinheiro faz parte de mim. É mesmo, Na verdade, eu posso tudo. Eu posso tanto um lado como o outro. Eu posso os extremos. Mas o ideal seria o caminho do meio, o equilíbrio. Então eu começo a influenciar os outros e ser influenciado pelos outros, aceitando que vivemos numa comunidade, vivemos num universo onde o todo faz parte do micro, assim como o micro faz parte do macro, que é o todo. E quando vivemos assim, tudo passa a ter um valor diferente. Você passa a valorizar a vida. Só que valorizar essa vida precisa ultrapassar os padrões. Os padrões, eles são meios de te manter seguro. Ou você aprendeu lá atrás coisas com teu pai e com tua mãe que te deixaram dentro de um casulinho de segurança, concorda comigo? Então você está seguro ali. Teu pai sempre te disse, olha, cuidado com os sócios que você vai trabalhar, cuidado com os sócios que você vai escolher. Só que se você tiver muito cuidado, você não vai escolher ninguém. Não, você trava, você não se desenvolve. Você trava, porque você daí nunca vai se permitir, por exemplo, errar. Isso. Então, se o erro te traz um monte de aprendizado, nossa, então o erro não é tão ruim assim, como a própria dor. Então, o erro e a dor são dois veículos de consciência. Tá, mas quem é sábio não precisa nem errar, nem sentir dor. É verdade. Mas será que a gente está nesse nível de sabedoria? Não. Então, quanto mais eu observar, os orientais fizeram muito isso. Os orientais, eles observavam a natureza. Em cima dos movimentos dos animais, eles criaram o Kung Fu, por exemplo, que é uma arte marcial baseada no movimento dos animais. Olha que loucura. Então eles observavam muito. Então a gente precisa observar o que está em volta da gente. Você precisa observar o que serve e o que não serve para você. Se você está hoje, Nádia, num fluxo de vida e esse fluxo é interrompido por algo que você sente que a tua vida não está indo para frente, não está entrando dinheiro, eu trabalho, eu canso e entra um pouco dinheiro, que a gente fala muito de regra de Pareto, né? 80-20. 80-20. Se você trabalha 80 e ganha 20, tem algo errado. Se você trabalha 20 e ganha 80, legal. Quando eu falo em ganho 80, não é só a entrada financeira, né? É você poder aproveitar 80% do teu tempo. Que é o teu bem mais precioso. Que é o tempo. Então, é isso, aproveitar esse tempo. Como é que eu aproveito esse tempo? Como é que eu vivo a vida? Eu tenho que ganhar mais experiência, ganhar mais aprendizado, ganhar mais desenvolvimento. É isso. Então os ganhos, eles não são só financeiros. Você deve ganhar muito e ganhar bem. Sim. E trabalhar pouco para isso. Porque se você trabalha uma vida inteira e muito, talvez você não viva a vida. Aí você vive só por trabalho. Então a gente sabe que tem que ter um equilíbrio em tudo. Em todas essas dimensões que a gente falou agora. Né? Isso mesmo. Então, quebrar esses padrões. Hoje eu vim falar de padrões. Porque, não sei se você já se filmou, por exemplo. Já me filmaram, por exemplo, andando do lado do meu pai. Igual. Os dois andando de costa, nós andamos igual. Mas como pode isso? Eu olhando para ele, vendo ele caminhar, eu comecei inconscientemente a imitá-lo. Porque a criança imita. Por isso que o exemplo arrasta.
A palavra até ensina, mas o exemplo arrasta. Então, você dizer pro teu filho, não faça uma coisa. Se você estiver fazendo, ele vai copiar aquilo, tal qual você está fazendo. Tipo, você fuma e bebe. E fala pro teu filho que ele não pode fazer isso. Pode ter certeza que um dia ele vai se revoltar tanto, acima dos 18, e vai dizer, agora eu vou beber e vou fumar. Ou também, se o pai e a mãe são pessoas que realmente o filho admira, e mesmo o pai falando não faça que faz mal, o filho vai entender, mas como que faz mal se você faz? Eu quero ser igual a você, eu quero fazer. Isso. Né? Então, são os padrões. Então, hoje, eu vim aqui para falar de padrões, como eu bem disse até agora, porque um primeiro passo para a gente evoluir nessa vida é quebrar alguns padrões que não funcionam. Você tem que ter essa capacidade de primeiro refletir sobre eles, observar. Vou te dar um exemplo. Vou criar um exemplo fictício. Vamos dizer que tem uma pessoa que teve a mãe muito cuidadosa com limpeza. Eu vou além. Com certeza a mãe tinha um transtorno obsessivo compulsivo por limpeza. Chama de TOC. Né? Aquela pessoa que lava a mão 10 vezes. Limpa tudo, não deixa nada fora do lugar. O que não é errado. Não estou falando que é errado. O errado é ser um transtorno isso. Ou seja, você não vive bem pensando só naquilo, né? Você Isso. Às vezes não deixa nem as pessoas entrarem dentro de casa para não sujar. Olha! Então, é uma casa que é para ser um lar, que a gente chama de lareira, que é um lugar onde deveria ser caloroso, onde as pessoas são recebidas, aí você não deixa ninguém entrar porque vai sujar. Ou não vamos comer no prato, então, já que eu vou sujar porque vai ter que lavar depois. É um absurdo pensar assim. Mas existem pessoas assim, muito mais do que você imagina. Então, vamos imaginar, ficticiamente, essa pessoa que a mãe tinha esse transtorno por limpeza e passou para o filho. Aí um belo dia, o filho vai receber amigos na casa dele e faz um jantar, cozinha para os amigos e todos jantam numa boa e de repente o anfitrião começa a retirar os pratos da mesa de todo mundo para lavar e sai da mesa ele com os pratos até a pia e ele vai lavar a louça enquanto fica a sua esposa e os convidados ali. Aí ele vai, lava a louça, organiza toda a pia, demora 1h30, porque ele lava bem lavadinho, os convidados lá sentados. Aí quando ele senta à mesa, os convidados, então, muito obrigado, a gente tem que ir, tá ficando tarde. Aí a pessoa fala, nossa, mas a gente nem conversou? Não, a gente tentou conversar, a gente estava aqui para conversar. E daí esse convidado dá um toque e fala, olha, isso que você fez é uma regra contra a etiqueta, isso não é de bom tom você receber visitas na sua casa e você deixar as visitas de lado para ir lavar a louça. Não, mas eu estou querendo cuidar da casa para estar tudo limpo para vocês serem bem recebidos. Não, porque a gente veio aqui para falar com você, para estar com você, não com a tua louça. Então não importava a louça. Isso é um transtorno. Você deixa de viver o que é importante para fazer outras coisas. E daí esse casal um dia dá um toque para esse rapaz, dizendo o seguinte, ei, posso te dar um toque? Aí a pessoa fala, pode. O que você tem é um transtorno. Porque atrapalhou a nossa vinda aqui. A gente podia ter conversado mais, ter vivenciado mais um momento entre nós. Aproveitado o tempo juntos, mas não deu porque você ficou lavando a louça. Quer melhorar isso? Ah, quer. Então, faz o seguinte, a partir de hoje, deixa uns 2-3 dias a louça sem lavar à noite. Tu imagina o que deve ser para essa pessoa que é pisca por limpeza não lavar a louça à noite. Para outras pessoas que não estão nem aí, que já não aí é o outro extremo, já nem lavam. É daqueles que usam toda a louça que tem no armário, 15 peças, 15 pratos, aí depois que suja tudo, aí um dia ele tira para lavar tudo. Também não é legal, porque a louça fica suja 15 dias dentro da pia. Você tá indo para extremos, né? Extremos para observar que nem a pessoa que não lava e nem a que lava demais. Que larga tudo para lavar, né? Isso, esse é o equilíbrio. O equilíbrio é fugir desses padrões que foram herdados de alguma maneira por essa pessoa.
Aí o que ele faz? Ele começa a deixar a louça 2 dias por semana. Isso é um treinamento. Ele vai treinar. E de manhã ele vai acordar, ver a louça suja e vai lavar. Está tudo bem. Daí ele começa a ver que ele tem o controle sobre a situação. Então ele começa a flexibilizar aquele padrão. Quebrar aquele, né? Sair daquele fluxo que ele tinha de como se fosse uma regra. Isso. Então, que padrões que afetam a tua vida hoje? É um padrão comportamental acerca da comida? Não consigo ver comida e tô comendo? É um padrão. É um padrão. Não consigo ver a louça sem lavar? É um padrão. Não consigo ficar num lugar muito tempo parado. Eu, como educador físico, tem pessoas que são muito ansiosas, que eu indico para as pessoas, vai fazer um yoga aqui lá, eles fazem movimentos de soltura articular e de alongamento, e você precisa soltar um pouco mais teu corpo porque você é muito rígido, e lá tem um momento de meditação no final. Ah não, aquele momento eu não consigo ficar parado. Eu odeio ficar parado. Eu falo, mas por que você acha que você odeia ficar parado? Porque você é ansioso. O ansioso está sempre buscando algo na frente e ele não consegue ficar parado. Um ansioso fica assim. Com a perna batendo. O corpo mostra que você é ansioso. Você não fica parado. Tem que bater o pé, tem que fazer algo. Você não consegue ficar assim. E a própria meditação é uma quebra de padrão, porque claro. Você precisa... A meditação é o encontro consigo mesmo. Perfeito! Então, é uma quebra de padrão mental. Isso, exatamente. Porque se você... eu lembro que quando eu comecei a meditar, eu sempre pensava assim, se eu não conseguir ficar comigo, porque a meditação é você com você, né? Eu li um texto esse final de semana que diz, a oração, a reza é você conversar com Deus, a meditação é você ouvir Deus. Né? Muito porque bom. É um momento que você tem de silêncio, é você com você mesmo. Isso. Se você não consegue ficar esses, 10 minutos ali com você mesmo, tem alguma coisa de errado, porque a tua melhor companhia deve ser você. Perfeito. Né? E só que você sempre foi para fora, você sempre foi para os outros, sempre foi exigido desde pequeno a responder a estímulos externos. Então, se você nunca foi acostumado desde mais novinho, que é o que eu faço com a minha filha, porque eu tenho esse conhecimento hoje e eu procuro fazer ela meditar assim, do jeitinho dela, conversar com Deus para fora assim e conversar com Deus para dentro assim, escutar Deus, ficar em silêncio. Porque daí ela aprende, porque daí não vai ser novo para ela no futuro, como é pra gente. Pra gente foi novo, porque daí no início você tem que quebrar o padrão de ficar pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, ok? Mas é uma quebra de padrão e para isso você precisa treinar. Então da mesma forma que eu treinei uma pessoa, eu falei que fui eu, que eu treinei não lavar a louça, você treina a primeiro prestar atenção nos pensamentos, depois deixar eles irem embora, para um dia não pensar em mais nada, e daí começar a escutar algo de si mesmo, escutar algo de Deus, algo do teu espírito. É muito importante esse contato. Então, o podcast de hoje foi para falar de quebra de padrões. Nos próximos encontros, o nosso próximo podcast, nós vamos falar um pouquinho mais sobre padrões físicos. Eu vou entrar bem na minha área da educação física. Quero falar um pouquinho como os padrões físicos eles podem serem quebrados também para você alcançar patamares muito vitoriosos de coisas que você pode fazer com o teu corpo. Dani, para fechar, você acha que, por exemplo, você deu um exemplo da comida, deu um exemplo da meditação, você acha que quando a gente se dispõe a começar uma dieta ou começar a meditar, a gente, talvez para mudar, a gente pode pensar que é uma quebra de padrão e não colocar como um muro tão alto que você não consegue ultrapassar, mas vou quebrar esse padrão e vou ficar meditando 10 minutos por dia. Claro. Vou quebrar esse padrão e vou ficar sem comer aquilo que me faz mal. Isso, a quebra de padrões é isso. Você sempre fez de um jeito. O teu cérebro já criou uma trilha mental para que aquilo seja executado. Quando você vai para o teu trabalho, às vezes a mulher principalmente consegue... Não é certo, tá? Porque não é certo ficar olhando no celular quando você está dirigindo. Faça uma coisa só. Mas a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu falo da mulher porque ela tem essa característica de conseguir ler mensagem, passar o batom e tá indo pro trabalho. Como assim? Ué, faz tanto aquele caminho que aquele caminho já tá
O corpo e a mente dela já sabem o que tem que fazer. É óbvio que ela não está esperando que um carro feche ela ou um carro bata nela. Então, aí pode acontecer os acidentes. Por isso, você tem que estar sempre atento, porque às vezes, quando você está com a atenção naquilo que você está fazendo, um carro te fecha, você consegue frear ou sair daquele problema. Então, quebrar um padrão é muito isso. É você aprender a observar o que está em volta de você e ter como base, como objetivo, a quebra de padrões. Não um objetivo final, quero emagrecer 10 quilos. Isso é um objetivo final. É só o final da história. Mas o quebrar o padrão é a construção do caminho. E não significa que você vai conseguir fazer isso em um dia. Claro que não, porque é um padrão. E aí você se permite aprender a quebrar esse padrão e devagar. Ir construindo, né? Hoje eu consegui, mas eu tive dificuldade nisso aqui, então talvez eu tenha que olhar um pouquinho mais para essa dificuldade de tratar. E não como um movimento assim rápido, abrupto, que você tem que fazer isso em um dia. É isso. Legal, isso. eu acho que fica mais fácil a gente olhar dessa forma. Fica mais fácil. Porque a gente aceita que quebrar um padrão, ele não vai acontecer de uma hora para outra. Vai ser uma construção a longo prazo também. Perfeito. Então, no nosso próximo podcast, a gente vai falar sobre os padrões físicos e eu acho que você vai entender um pouco mais sobre os padrões que guiam a sua vida e como quebrá-los. Valeu, obrigado, Nádia. Obrigado, galera. Tchau.